tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de maio de 2014, é um sábado. O verbete é de número 3011, ele tem 6 páginas, 47 elogios e 31 máximos. O tema é técnica autopesquisística antonimológica. Tudo bem? A especialidade é autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Malu Balona. A Malu Balona é reeducadora autodidata, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, publicado em 2003. É tenepsista desde janeiro de 1995. A técnica autopesquisística antonimológica é o método de autoinvestigação crítica, sadia, fundamentada na antonimologia, em busca da conceituação profunda de termos opostos aos trafares identificados pela consciência autolúcida cosmoética, aumentando a prosêmica com o holopensene rígido, trafores, visando desencadear um irrompimento de qualidades almejadas, não conquistadas e ou ainda incipientes na manifestação pessoal, que são os trafais. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, de autoconfrontação pacífica, o holopensene autopesquisístico em níveis crescentes de aprofundamento, o materpensene da autorrenovação permanente, o holopensene da autopesquisa ágil, consolidando a autoridade cosmoética autodesassediadora do assistente. Fatologia. A compreensão e a convivência pacífica com as antipodias íntimas a serem superadas. As aparentes aporias autoevolutivas. A egobiografia autoevolutiva contraditória. A pesquisa autorreferencial heteroesclarecedora. A busca da autenticidade consciencial máxima nos autoenfrentamentos autopesquisísticos. A decifração arqueológica paciente dos traços intraconscienciais conflitantes, construtores do autotemperamento. O estilo ousado da autopesquisa conscienciológica, na qual o pesquisador é o próprio objeto de estudo. A autorreeducação perene, a cadência das autoinvestigações na cotidianidade diuturna sem esmorecimentos, o conforto íntimo resultante da anticonflitividade gradativa alcançada, a cosmovisão necessária à manutenção da autopesquisa confrontológica profícua. A gente quer chamar a atenção que essa fatologia tem 23 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e que a gente leu alguns itens, então a gente espera, né, que vocês leiam com maior atenção aí a fatologia. O mesmo vai acontecer para a parafatologia, que são 22 linhas, que constitui outro máximo para o verbete, e a gente só vai chamar a atenção de alguns dos itens, né? Então vamos lá na parafatologia. Autopesquisa com vistas ao domínio da emotividade inoculada no paracérebro, as participações transversais de consciexes nos processos autopesquisísticos confrontatórios, a paragenética sendo modificada dia a dia pelas autorrecins paracerebrais profundas, o circuito coronofrontal apaziguador mental somático autoaplicado, o detalhismo do exame dos autoparafenômenos pondo em xeque as autocontradições, os amparadores abrindo caminhos
de autopesquisa através de extrapolacionismos autoparapsíquicos, as parassincronicidades autopesquisísticas acachapantes, o espaço de manobras assistenciais recinológicas ampliado pelos amparadores e a rememoração de projeções lúcidas, iluminadoras da intraconsciencialidade, enriquecendo a autovisão. A gente também destaca que no detalhismo tem 22 máximos e na remissiologia nós chamamos atenção para os verbetes: ampliação do mundo pessoal, antonimologia, autoajuste fino, intraarticulação heurística e reciclogenia. A frase enfática: para consins ousadas, a técnica autopesquisística antonimológica de autoconfrontação crítica de traços intraconscienciais pode acelerar recins, evitando atrasos de vida antievolutivos. Questionologia: você sente-se motivado ou motivada para aplicar a técnica de autopesquisa antonimológica, erradicando abordagens auto-vitimizantes? Admite a possibilidade de promover autorrenovações intraconscienciais pelo processo autocomparativo antonímico sadio? Na bibliografia específica, a autora contribui com 6 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo: cotejo, contrário, autoajuste, antipodia, autocobaia, autocrítica, autoposição, autoavaliação, autocognição, autoprescrição, autocomparação, autoinvestigação, autoconfrontação, autoconhecimento e consciencioterapia, egocarmologia, antonimologia, autoevoluciologia, autopesquisologia e autoepistolografologia. Bom, antes da gente passar aqui para as perguntas e para a professora Amalo, a gente quer fazer mais uma vez a divulgação da promoção da compra antecipada do novo tratado do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. Para quem ainda não teve a visão ainda, que não dá muito ainda para ver, né? Mas o que acontece nessa promoção é que, comprando antecipadamente, você ganha 20% de desconto no valor dos 2 volumes. São 2 volumes. De 340 ele passa para 272. Para você participar dessa mega promoção, é mega pelos 2 sentidos, né? Não só pelo desconto, mas pelos 2 tratados, a gente indica aí, tem 2 contatos, ou pela Editares. Você pode entrar em contato pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45, código de área 2102-1407, ou com a Epígrafe pelo telefone 45-3525-0867. Também tem o Shopcons da Epígrafe, que é www.shopcons.com.br. E o alerta é que o frete é pago pelo comprador. E aí eu sempre dou aquela dica: não paga o frete, vem aqui pegar, tá certo? E aí passa uns dias aqui com a gente, tá certo? Bom, professora Amalo, a gente quer saber de você o que te motivou a fazer esse verbete e a experiência sua com esse verbete. Ok, Rosa, obrigada, boa tarde a todos. Agradeço a presença desses que estão aqui, dos nossos colegas, e também lá dos teletertulianos e até dos paratertulianos, que também são assíduos. Esse trabalho surgiu da necessidade, porque eu observava que as pessoas confundiam a questão da autopesquisa com a autodepreciação, autovitimização, enfim, autopunição até. E havia um certo gosto mórbido no estudo dos trafares. Havia um certo gosto mórbido. Eu, como sou anti-morbidez em todos os contextos, eu arrepio, eu tenho alergia natural a tudo que é mórbido, escuro, triste, de luto, sombrio, taciturno, não gosto. Então, eu procurei uma técnica que me permitisse
melhorar os trafares pessoais, mas, ao mesmo tempo, me desse um vislumbre daquilo que eu gostaria de adquirir. Então, eu achei muito mais inteligente apenas conceituar os trafares, como definição, já falei isso aqui mais de uma vez. Vai lá, você prepotência, orgulho, vaidade, sei lá o quê. Você vai lá, conceitua, admite, faz a admissão do fato. Identifica que identificou, sim, tenho essa situação. Você, quando está doente, você não fica eternamente fazendo exames clínicos para saber cada vez mais daquela doença. Você vai procurar imediatamente o profissional, ele te faz logo o diagnóstico, e os exames clínicos são para isso. Eu defendi um verbete semana passada justamente falando sobre isso, dos exames clínicos, o autoteste paraterapêutico, e depois você vai imediatamente para as poções que podem resolver o seu problema. A medicação, enfim, aquilo que possa contribuir. E esse verbete nasceu disso. Ele poderia se chamar autopesquisa antonímica, estudo dos contrários. Então, você vai estudar e ser doutor naquilo que não sabe, não pratica, não tem, ou ainda tem incipiente. E não vai se doutorar numa disciplina patológica. Se a pessoa já apresenta o quadro da prepotência ou de qualquer outra situação, arrogância, por exemplo, não adianta se tornar um doutor em arrogância. Tem que buscar os contrários. Já sabe tudo, né? Nisso aí ela tem tratado, é doutorado, ela não precisa mais estudar. Que se ela tem dentro dela a biblioteca completa, o que falta? Falta o estudo, a compreensão, a prática daquilo que é o positivo. E eu poderia chamar também técnica de evocações heterobiográficas exemplaristas. Estudar pessoas que têm as qualidades que você quer adquirir. Então, é uma técnica heterobiográfica de qualidades que você almeja. Então, nunca achei que estudar a doença curasse a doença mais depressa. Conhecer a doença ajuda, mas o que ajuda mais é adquirir hábitos sadios. Por isso, para acabar justamente com esse holopensene negativo que existe sobre a ideia da autopesquisa, que eu escrevi esse verbete, que é extremamente otimista. Era para curar a autovitimização de quem ainda pratica esse ato que não é positivo, ele não é de amparadores. Então, vamos aqui às primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. Professor Amalo, Estrangeirismologia, página 14, primeira linha, de que modo ocorre o recall, grupo kármico cosmoético promovido pelo autopesquisador confrontológico? Quando você está fazendo essa autopesquisa, pelos antônimos, buscando qualidades, o seu grupo karma, que tem direta relação com você, você produz uma ressonância. Qualquer pesquisa nossa hoje, qualquer recim, qualquer ressex, qualquer movimento de modificação, de mudança pessoal, ele provoca uma ressonância no seu grupo karma. Então, nós podemos chamar isso de um recall, quer dizer, um chamado, como aqueles têm da Chevrolet, olha, quem tem o número tal, assim, está com um problema no freio, pode dessomar a qualquer momento. É mais ou menos isso. Olha, quem está com esse trafar precisa correr atrás do prejuízo, o mais depressa possível. Eu estou encontrando uma técnica. Corra atrás, que senão você também vai ficar numa pior. Tem que trocar a peça, né? Tem que trocar a peça. Então, eu estou trocando, ressoa em todo o meu grupo. E estou fazendo um alerta ao meu grupo, um recall, para que eles também prestem atenção, que aquele defeito está para perder a validade a qualquer momento. Em Estrangeirismologia, página 14, quarta linha, poderia exemplificar o registro exaustivo antonimológico fazendo Kuleboku Dankra. Sim, o registro exaustivo, quer dizer, a escrita das qualidades que você quer adquirir, essa expressão, faire couler beaucoup d'encre, em francês, significa fazer escorrer muita tinta, quer dizer, você escreveu muito a respeito. Então, quando uma pessoa registra exaustivamente alguma coisa, ou muitos livros foram escritos sobre aquele tema, a gente usa a expressão faire couler beaucoup d'encre, fazer escorrer muita tinta. Em Fatologia, página 15, segunda linha, por que ocorre o travão da autocovardia evolutiva? Como sanar este obstáculo definitivamente? Na Fatologia? Patologia, página 15, segunda linha. Segunda linha. Como ocorre o travão da autocovardia evolutiva? Da autocovardia, vamos lá. É o comum, né? O natural é a autocovardia. Ele quer saber como sanar este obstáculo. Como sanar? Enfrentando com ousadia, todos os dias, as coisas que você tem medo.
Por exemplo, tem gente que tem medo da vida, outros têm medo do futuro, outros têm medo do passado. Então, a primeira coisa a fazer é descobrir qual é a sua posição nesse contexto. Tem gente que está com medo da vida, que é o presente. Tem gente que está com medo do passado, porque não sabe o que fez ou deixou de fazer, fica com medo eternamente assombrado pelos fantasmas do próprio passado. E tem gente que está com pavor do futuro, porque tem medo de ir para o inferno de cabeça para baixo. Então, o ideal é a pessoa enfrentar os medos. Onde há medo, há assédio. O assédio e o medo são irmãos, porque o medo paralisa e o assédio ele pretende, no mínimo, retardar o seu ritmo evolutivo. Então, onde o medo entra, você já está perdendo tempo, porque já é um atraso de vida, que a gente fala lá na frase enfática. Evitação dos atrasos de vida antievolutivos. O medo é um tremendo atraso de vida. Professora Malo, fatologia, 10ª linha de baixo para cima. A matriz mental autopesquisística confrontatória poderia explicitar mais o tema, principalmente no que tange à matriz mental? Sim. O termo matriz foi colocado como sinônimo de fonte, manancial? Não, como forma holopensênica. Matriz é forma. Quando você diz assim, a matriz de uma gravura é a primeira, é original, aquela que originou as outras. Então, tudo que é matriz é o nascedouro, é a origem. De onde vem, onde surge. É o gene daquilo, né, da onde veio. Então, quando você cria uma matriz mental autoconfrontológica positiva, que é o caso aqui que a gente está comentando, a matriz mental autopesquisística confrontatória. Ou seja, você não vai ficar submetido aos seus trafares como se fosse uma canga, um peso eterno que você tem que ter por toda a eternidade. Quando a pessoa faz uma autopunição, uma autovitimização, é isso que ela faz. Ela põe grilhões nos próprios pés. E ela se amarra, ela mesma se amarra nesse contexto. Então, quando se cria uma matriz mental confrontatória, significa que a pessoa está numa postura destemida, corajosa, forte, para enfrentar com os contrários aquilo que é negativo. E não ficar insistindo no que é negativo. Eu nunca vi gente que estuda trafar 24 horas ter tido algum resultado positivo. Eu não vi sucesso nunca, em nenhum dos casos. Às vezes eu encontro a pessoa, uma década depois, ela ainda está naquele mesmo prato que ela ainda está mexendo. Quer dizer, ela só consegue se afundar mais, ela vai minando as próprias energias e ela vira, vamos dizer, um objeto de interesse das conceneres. É isso que eu ia falar, A ela desgraça, chama, ela atrai, né, lógico, porque ela chama as conceneres. Vamos supor, a pessoa tem uma tradição passada, monástica, viveu em ambientes de mosteiros e coisas desse tipo, com segregação da sua liberdade, numa condição muito ruim, porque não tem nada mais triste que religião. Falou em religião, falou em tristeza. Religião e tristeza andam de braço dados. Então, se você quer andar de braço dado com a tristeza, é só entrar pela religião adentro. Você logo eles conseguem tirar toda a alegria de viver da pessoa. Quem faz isso? Conceneres. Consciências que estão ali, naquele limite, naquela condição. Então, se você não faz um processo confrontatório e não sai para o mais positivo, e não começa a iluminar essas peças do seu passado, a situação vai ficando cada vez mais triste. Então, é muito importante essa postura de criar a matriz mental otimista. Confrontatória, que tem o mesmo significado que otimista. É claro que você não vai ficar do jeito que está o tempo todo. Nós estamos num processo dinâmico. Então, já que é dinâmico, vamos nos espelhar no que é positivo, no que constrói, no que edifica, e não naquilo que é mórbido, doentio, patológico, negativo, triste, infeliz. Eu acho que disso nós já temos muito tempo e já temos muita vivência. Tudo que for agora tem que deixar a luz do sol entrar, tem que ter vento passando pela janela, tem que ter alegria, tem que ter tudo para cima, porque de ambientes assim nós já estamos saturados. Lembrando que nós viemos das cavernas, o ambiente não era muito alegre. Eu pensei que a matriz, se a gente conquista uma matriz otimista, aí não precisa mais de ficar pensando naquilo, vai desenvolver o discernimento, a lucidez, uma outra... Vai abrir novas sugestões. Né? Vamos dizer, o leque de opções da pessoa otimista é sempre maior do que a pessoa pessimista. A pessoa pessimista não tem leque de opção.
Ela entra no buraco que ela mesma cavou e fica ali dentro. Então, quando você abre o otimismo, as possibilidades que você tem, a conversa com o amparo começa. Toda conversa com o amparo começa pelo otimismo. Porque os amparadores estão olhando você por um foco sadio. Eles acham que você tem potencial para ser muito melhor. Se você fica no negativo, você corta a comunicação com o amparo. A verbetógrafa, Fatologia, página 15, 7ª linha. Poderia discorrer sobre a autorresponsabilidade deslocada, gerando autoculpas dispensáveis? Sim, é muito sério. Eu estou até com o tema de verbete de autorresponsabilidade deslocada, porque é aquela pessoa que veio de vidas de muita disciplina, de muita ordem, de muito sacrifício, de muito rigor. Então, a personalidade fica com um senso de responsabilidade excessivo, deslocado, tipo carregar o mundo nas costas. A gente vê muita criança com esse tipo de síndrome de responsabilidade deslocada. A criança se sente responsável pelos pais, pelos irmãos, pela família inteira, e muitas vezes a família cultiva isso na pessoa. Ela então não teve a infância, não teve adolescência, não fez as coisas que deveria ter feito naquela idade, não desfrutou dessa liberdade maior, que não vivenciou processos de alegria, de bem-estar, de otimismo, de tranquilidade. Então, fica aquele adulto severo, sombrio, pesado, taciturno, homens ou mulheres. E o pessimismo também está dentro desse quadro. A síndrome da responsabilidade deslocada, ela é frontalmente contrária à cosmoética, porque pela cosmoética você não tem a responsabilidade direta sobre as outras pessoas. Cada consciência é única no seu processo de responsabilidade pessoal. Então, não tem como você ser o responsável por tudo e todos. Também é uma síndrome religiosa. Essa síndrome da responsabilidade deslocada é que você que tem que salvar o mundo. Então, essa condição de salvar o mundo já é um trabalho grande, né? Para a pessoa fazer sozinha e totalmente irreal e totalmente fantasioso. Então, é uma síndrome que leva à vitimização e a outros quadros assim. Então, se desvencilhar dessa responsabilidade deslocada, e também é uma pretensão muito grande de controle, porque é como se você tivesse o controle, a capacidade de controlar a vida das outras pessoas. A gente não controla nem os próprios pensamentos, que dirá a vida de alguém ou a evolução de alguém. Então, cada um tem responsabilidade relativa em cada contexto. Toda responsabilidade é relativa. Em Fatologia, página 15, 9ª linha, poderia ilustrar como é a decifração arqueológica paciente dos traços intraconscienciais conflitantes construtores do autotemperamento? O autotemperamento, ele tem traços conflitantes, porque justamente nós temos trafores e trafares, e às vezes um lado ao lado do outro. Às vezes a gente apresenta uma qualidade de um lado e logo apresenta uma vertente de um erro também grosseiro do outro lado. Essa paciência que a gente tem que ter com o próprio temperamento, ela é muito necessária. Eu aprendi a duras penas a condição de ter paciência na hora de fazer a dissecção dos traços temperamentais. Para você não colocar tudo na mesma panela, para você não qualificar tudo de uma maneira equivocada. Senão a gente acaba se tornando um generalista em termos de temperamento, e temperamento é um processo arqueológico, porque tem traços muito antigos que são sedimentados um ao lado do outro. E essas antipodias, essas contradições também fazem parte. Nós somos personalidades assimétricas e temos que lidar bem com essa condição. É difícil, às vezes, lidar com certas assimetrias que nós mesmos apresentamos. Mas a gente, ouvindo e percebendo, consegue corrigir, atenuar e aparar arestas. E não é classificando tudo de uma maneira precipitada que nós vamos reconstruir esse temperamento mais maduro que estamos todos buscando ter. Ainda em Fatologia, página 15, 6ª linha, de baixo para cima, poderia explicar como fazer a autodignidade preservada na apresentação dos resultados autopesquisísticos, evitando a autodevassa consciencial deselegante? A técnica para a apresentação dos resultados autopesquisísticos é aprender fazendo? Sim, mas você buscar um excelente vocabulário, ter uma leitura muito boa, para você aprender a dizer com elegância
e com menos energia pesada aquilo que precisa ser dito. A conservação da dignidade na hora da apresentação da autopesquisa, ela é muito necessária. Nenhum amparador quer te ver de cara no chão, nem se depreciando e se apresentando de uma maneira deselegante. A autopesquisa ela pode ser profunda, crítica, séria e, no entanto, ela ter dignidade. Você apresenta as dificuldades, mas apresenta logo uma solução para as suas dificuldades. A gente nota, às vezes, o erro, a mão na massa, às vezes, fica meio errada na hora da apresentação da autopesquisa. Todos os meus verbetes até hoje escritos dizem respeito à autopesquisa. Todos eles têm uma fundamentação em experimentos pessoais. Mas a gente pode apresentar isso com um excelente vocabulário, com criatividade, com elegância, de uma maneira amparada. O mais importante, a construção de uma autoestima lúcida. Você tem um senso de valor inato, claro. Você sabe até onde você pode ir, você sabe as suas dificuldades, está trabalhando nesse limite o tempo todo, mas se sente muito confortável dentro dessa condição, porque não há motivo nenhum para se depreciar. Então, eu comentei isso na semana passada, no outro verbete que eu apresentei. Você, quando se refere a um amparador, ou se comunica com um amparador, não tem que se menosprezar, nem se sentir inferior, em nenhum momento. Por que isso? Porque ele sabe alguma coisa que você ainda não aprendeu? Qual que é o problema? Você também vai aprender. Então, nós estamos realmente todos no mesmo barco. Vejo dessa forma, e é bom, ao mesmo tempo, reconhecer a sua posição, que existe uma hierarquia evolutiva, existe um paraprotocolo a ser cumprido, e a gente tem que ser elegante o suficiente para respeitar esse paraprotocolo, não ficar com nenhum ufanismo de que está abafando, mas você não está dando vexame. Então, você já está numa linha muito boa. Não precisa se depreciar, não precisa se valorizar excessivamente. Você sabe onde está andando, onde está, o que está fazendo, responde pela sua autopesquisa em todo nível e evita totalmente a devassa consciencial. É muito triste quando você vê, às vezes, a consciência se expondo de uma forma desnecessária, deselegante, excessiva, de assuntos que não deveriam estar sendo discutidos daquela forma. Então, o autorrespeito se impõe na hora da autopesquisa para se tornar uma autopesquisa elegante, que pode ser apresentada em qualquer salão, sem dar nenhum vexame, sem quebrar nenhuma regra, nem cometer nenhuma gafe. Voltando à questão da religião, professora Malo, a religião cria uma aura romântica de autossacrifício, né? Mas como desarmar esse mecanismo? Que é uma coisa assim, uma armadilha de expurgação. Na verdade, não há uma expurgação nenhuma, né? Uma armadilha. E você não pode realmente desrespeitar a pessoa que está nesse nível. Até que ponto que ela precisa disso mesmo? Né? A gente faz a análise da personalidade por essa questão. Você vê ali todo dia na televisão, em vários horários, aquele mundo de consciênsulas batendo palma e cantando junto com o padre ou com o pastor. Isso a gente vê todos os dias. Multidões, legiões. Isso a gente só está falando das consins, fora as consciex. E quando elas não estão em comunex, de baixo nível, baratrosféricas, em que isso está acontecendo da mesma forma. Então, enquanto a consciência precisar de um maestro, de um regente, de um salvador, de um criador, de um sei lá o quê, ela vai ter que viver nisso. Ela tem que se contentar com as sobras do banquete. Ela vai ter que ficar na ala dos mendigos, recebendo o que sobrou do banquete. Mas quando ela já tem o banquete intimamente, que ela já vivencia o contato com o amparo, as experiências fora do corpo, as projeções e uma série de outros fatores energéticos também, os níveis de assistência que você pode fazer, isso tudo fica muito triste, muito infantil, muito pequeno. A fé é um tipo de confiança infantil. A pessoa não sabe em que vai depositar confiança, então ela chama aquilo de fé, que é uma coisa fantasiosa, igualzinha a Disney World. É a mesma coisa. A pessoa precisa daquele glamour, daquela alegoria, daquele estilo de teatro que ainda representa a religião. Então, enquanto ela precisa disso, ela é consciênsula, a gente tem que deixar, vamos em frente. Agora, não podemos deixar de criticar, de combater, de discutir, de falar, de apontar que está perdendo tempo. É atraso de vida. É gente que a gente vai ter que atender lá na frente, porque não tem saída para isso. Agora, ela gosta daquele glamour,
Ela gosta da vitimização, de falar, eu estava com uma dor na minha perna, horrorosa, pastor, mas depois que eu cheguei aqui e cantei esse hino, eu melhorei. São os últimos minutos que ela tem de fama e de celebridade na vida. Ela precisa disso. Então, a gente tem que compreender essa realidade e combatê-la de todas as formas, porque se nós ajudarmos a diminuir o número de consciênsulas, nós vamos estar melhorando o ambiente do planeta, favorecendo uma série de outras coisas positivas que podem acontecer por aqui. O amadurecimento, por exemplo. E o interessante é que, no caso da religião católica, existe toda uma estética da cruz, né? Quer dizer, eles têm orgulho de carregar a cruz, eles têm orgulho de fazer os outros cruz, eles têm orgulho de falar, não, eu estou carregando a minha cruz, eu estou fazendo a minha parte. Né? Uma visão totalmente distorcida do que é o processo da evolução. Né? O sofrimento, é o glamour do sofrimento, a glamorização do sofrimento. E tem a religião também com a glamorização do dinheiro, porque a pessoa pode ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, adorar o Senhor. Quer dizer, é uma coisa show. Não, quanto mais ganha dinheiro, mais pode amar o Senhor com uma mão e pega o dinheiro. dinheiro com a outra, ou dá o dinheiro, porque às vezes ela é a provedora. Então, essa condição também é muito triste, chama muito a atenção. Agora, nós estamos inseridos, inoculados nessa realidade. As reurbanizações extrafísicas estão aí, mas a limitação é imensa. Ainda temos muito chão pela frente. São verdadeiros bolsões de atraso e de medo. Tem gente que tem medo quando muda o ano, tem gente que quando passa o cometa, tem até os mesmos medos da Idade Média. Então, a situação está toda aí hoje. No verbete da professora Kátia Aracaki, que era campo descontração, foi discutido mais ou menos isso, sabe? São os campos de concentração que as pessoas vivem, campos abertos, né? E são essas questões, assim, você ficar presa, por exemplo, lá na praça lá do Vaticano, aquele monte de gente ali. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas estão no campo de concentração e um campo aberto. Agora, né? você imagina, nós no campo de futebol, é um campo de concentração, só que é aberto, é concentração. E voluntário, vamos dizer voluntário. Assim. São campos voluntários em que a pessoa mesma se enreda. Nós estamos num planeta onde pessoas são canonizadas, elas são santificadas, elas não são humanas mais, elas transcenderam. Pessoas que têm os mesmos defeitos que você e eu. E aceita-se essa balela como sendo algo assim perfeitamente natural. Pelo contrário, encanta as pessoas. Porque quem sabe um dia ela também se torna santa, né, e pode ser canonizada e viver aquela beatitude toda lá. Professor Amado, Pensenologia, página 15, final da terceira linha, poderia aprofundar o holopensene da autopesquisa ágil, consolidando a autoridade cosmoética autodesassediadora do assistente? Sim. A autopesquisa ágil, consolidando a autoridade cosmoética autodesassediadora do assistente. Se a sua autopesquisa está sempre em dia, você está sempre atrás das suas próprias novidades, tanto de defeitos quanto de qualidades, que se para você isso é um fator interessante, se você se sente motivado por você estudar você mesmo, você, aos poucos, consolida uma autoridade nesse sentido, que o assediador, por que ele ganha tanta margem e, vamos dizer, espaço de manobra para atuar com as pessoas? Porque elas não fazem autopesquisa. Então, ele pega aquele traço da pessoa que ela tem há trocentas vidas e que não faz nada a respeito, e ele vai lá e toca naquela ferida e funciona. E depois ele continua assediando a pessoa. Se você tem uma autopesquisa ágil, não tem nada que o assediador traga que você já não saiba. Então, quando ele vem com o bolo, você já soprou as velas, cantou parabéns, já terminou o aniversário. Então, ele fica sem serviço. Na verdade, a gente está colocando o assediador no desemprego. Nós estamos num problema de desemprego. A autopesquisa ágil, ela cria o desemprego em massa. Porque o assediador chega, mas você tem esse defeito, estou careca de saber. E você está fazendo o que a respeito dele? Que você também tem. Então, essa resposta pronta, esse bate-pronto, perante o assédio interconsciencial, de consins ou de consciex, ele te dá uma margem e te dá um espaço de manobras muito grande. Você ganha uma autoridade moral para falar, sim, devo, não é pagarei quando puder, já estou pagando há muito tempo e antes de você chegar. Então, por favor, não me aborreça, não me atrapalhe, não me perturbe, porque eu estou estudando.
Eu estou fazendo a minha autopesquisa. Então, a autopesquisa, ela é uma espécie de senha, ela é um salvaguarda que você apresenta, você tem as suas credenciais de autopesquisa. Todo dia você está ralando em cima de aspectos que você precisa superar. Não faz isso de uma maneira mórbida, negativa, patológica, e de ideia fixa ou obsessiva, mas todo dia está acertando um pedacinho mais da sua performance para ficar mais redonda, mais positiva, mais saudável. Então, é nesse sentido que eu coloquei esse pensene. Em Fatologia, página 15, terceira linha, poderia explicitar a egobiografia autoevolutiva contraditória? Sim, egobiografia é um termo que está se usando, inclusive, na própria historiografia. Já tem até livro com esse nome, esse título. Egobiografia. Egobiografia é um estudo seu. Agora, quando você faz isso de uma vida passada, a egobiografia autoevolutiva que vem lá de trás, você vê contradições muito grandes. Primeiro, no seu próprio temperamento, que o nosso temperamento é assimétrico. E depois, da história, porque você vê um historiador falando de um modo e o outro historiador falando de outro modo completamente diferente, da mesma pessoa. Então, um acha que é uma maravilha, que foi assim, que foi assado. O outro acha que é uma porcaria, que não se aproveita nada, que é uma pessoa que não vale a pena. Então, você vai usando essa difamação, até certo ponto, a seu próprio respeito, e vai construindo você mesmo a essência daquilo que é realmente real. As pessoas não te compreendiam? Claro que não, nem podia, por causa da sua ambiguidade. Você agia de um modo ali, daquele outro modo ali. Então, deixou aquela impressão. Hoje você tem dois lados sendo avaliados e criticados. E você percebe que ambos fazem parte do seu próprio ego. Você é aquilo. Tem um pesquisador, o Edmundo Begler, ele fala que a maturidade é a condição da gente conseguir conviver com as nossas ambiguidades. E que todos nós temos, né? Então, a maturidade se faz nessa possibilidade de você conviver com a própria ambiguidade. Patologia, página 15, oitava linha. Poderia discorrer a respeito de a pesquisa do passado construindo o futuro evolutivo mais feliz? O meu presente evolutivo é muito mais feliz e o meu futuro será ainda mais, porque eu construo isso a partir desse processo. Eu estava comentando, antes de nós iniciarmos com o Paulo, que cada pesquisa retrobiográfica que eu tenho, cada trabalho de retrocognição, reconstrução de uma outra personalidade em outra vida, eu trago imediatamente para o presente. Eu abraço aquele passado e trago para cá. A maioria das pessoas tem quartos escuros, fechados, trancados, palácios, tudo trancado. Os meus estão com as janelas abertas, entrando muito sol, luz, energia. Por quê? Porque eu estou presentificando, principalmente na forma de verbetes. Tudo que eu descubro lá, eu trago para cá e transformo em verbete. Quer dizer, eu explicito. Quando o passado fica explicitado dentro do seu estudo autobiográfico e autopesquisístico, você deixa pouco espaço para juntar poeira, para formar teia de aranha. Não dá muito tempo, porque você vai ali, espana aquilo tudo, joga para cima. Então, a ideia é justamente não alimentar nenhum tipo de sentimento mórbido. Eu comentei aqui a semana passada, repito hoje. Eu não admito me tratar a mim mesma nem um pouquinho abaixo do que os amparadores me tratam. É do que eles me tratam para cima. É assim que eu me trato. Eu tenho aqui um texto que eu gostaria de comentar, que ele está publicado na revista Consciência, volume 12, número 1, janeiro-março de 2008. São os anais da 5ª Jornada de Saúde da Consciência e o 2º Simpósio de Autoconsciencioterapia, que eu tive a feliz ideia de escrever um artigo que se chama Aplicação do binômio antivitimização, autobenignidade na autocuroterapia. Antivitimização e autobenignidade. Então, esse binômio eu aplico em tudo. Não tem vitimização nenhuma, porque eu não tenho nenhum motivo para ser vítima de nada. Eu não sou vítima de nada, nem de mim mesma, eu não sou. Então, se eu não aceito esse papel, em nenhum momento, de nenhuma forma, eu me trato de uma maneira benigna. Eu pego o meu passado e trago ele para cá. Eu aprendi com ele, como eu comentei também semana passada. O passado são os degraus que você subiu. Você vai ter raiva de degrau? Vai ficar com medo de degrau? Eu não tenho medo de degrau, eu subo.
Então, o passado fica no seu lugar, ele não muda, mas a energia dele muda, porque você traz ele para cá, você abraça, você limpa, você permite que aquilo fique arejado e que traga ideias novas a partir do passado. Então, a experiência do passado se transforma em neossinapse agora, porque você está aproveitando essa condição. Então, acho que respondeu aí, né, a pergunta dele. Em parafatologia, página 15, terceira linha, poderia comentar sobre a paragenética sendo modificada dia a dia pelas autorrecins paracerebrais profundas? Eu não tenho a menor dúvida disso. A paragenética ela é mudada segundo a segundo. Recin significa reciclagem intraconsciencial. Quando você mexe na matriz, a ressonância passa a ser outra. Então, se você sabe muito das suas vidas passadas, ou alguma coisa, ou não precisa nem ter lembrança de vida passada, nós somos a vida passada. Porque a pessoa é a mesma, a consciência é a mesma. Então, é só observar você. Se você pretende mudar esses traços com profundidade, pode saber que a sua paragenética está sendo modificada. E isso é um fato real. Vamos dar um exemplo clássico. A pessoa naquela vida, ela dessomou por problemas de saúde referentes a problemas respiratórios, ou um problema cerebral, um problema de um tumor cerebral. Todas as tendências disso estão com ela hoje aqui. E isso é muito mais forte do que a genética humana. Muito mais forte. Porque aquilo chega naquela época daquela vida que você teve aquilo, nessa vida replica. Eu sei porque já vivi essa experiência mais de uma vez. Então aquela ressonância vem. Se você não limpa, se você não trata a causa daquele problema, a causa, o que gerou no passado aquilo, você não vai se livrar daquela paragenética no futuro. Ainda pode ter muitas vidas com aquela ressonância. Então você corta a ressonância das vidas passadas na paragenética, aspectos patológicos, justamente fazendo reciclagens profundas, cirúrgicas, definitivas, cortando no osso. E tem que ser aqui no intrafísico, né? Tem que ser aqui. Aqui, porque para mexer no corpo. Senão não mexe. O corpo é que é o veículo mais lento. Do ponto de vista teórico, o professor Valdo coloca isso também. Eu não vou saber qual é o livro, se é o Projeciologia ou se é o 700. Que a vida humana é para isso, é para modificar os paraengramas, os paragens, para poder ir mudando, senão você não muda a paragenética. Construindo corpos mais sadios, construindo macrossomas, construindo veículos conscienciais mais equilibrados. Ou apenas por escolha, se você quiser um corpo doente para uma determinada atividade, como um serenão escolhe um corpo oligofrênico por causa de uma determinada tarefa, é uma coisa. Ele tem uma ruptura com a paragenética, ele faz porque ele quer. Nós não, nós estamos inteiramente enlaçados, enredados nos meandros da paragenética, os fios da paragenética. Então, se não se mudar esse detalhezinho do temperamento aqui e ali, não se corrigem as patologias dos próximos corpos. Em parafatologia, página 15, última linha, poderia exemplificar a rememoração de projeções lúcidas iluminadoras da intraconsciencialidade enriquecendo a autovisão? Sem dúvida, tem projeções desse tipo que eu faço questão de rememorar. Às vezes elas vêm nítidas à lembrança, você revive aquele momento, aquele espaço, que não é nem um espaço físico, que é um estado consciencial, você revive aquilo e aquilo te enche de energia, te revitaliza, você lembrar. Então são projeções iluminadoras, aumentando sua cosmovisão, a sua visão de si, a autovisão também, ela aumenta, porque aquela projeção, ela ocorre quando você está com menos veículos de manifestação. Você não está com o soma, você está com parte do energossoma, psicossoma, mentalsoma. Então, você está com menos veículos, você está mais lúcido, com muito mais condição de rememorar. Então, essas projeções, elas são altamente revitalizantes, elas são restauradoras, elas são balsâmicas. Professora Amalo, como estudiosa de história, gostaria de sua visão nos seguintes quesitos. Poderia teorizar por que depois da morte de Hipácia e a queima da biblioteca de Alexandria, o planeta entrou em um período de 1000 anos de trevas? Fazendo essa pergunta é a Ângela de Belo Horizonte, não é? Porque ela me escreveu também. Ângela, não respondi o seu e-mail porque eu estou sem computador. Eu peguei um vírus da gripe e o meu computador pegou um também.
da gripe. E ele também ficou gripado e eu mandei consertar. Então, por isso que eu não te respondi. Eu acho que não é, isso aí é um fato apenas isolado, que não representa a época. Você estaria dando um excesso de valor a esse fato. Hipácia representou muito na sua época, foi fora de série. A Biblioteca de Alexandria, de fato, ela foi muito prejudicada. Mas, se você pensa em holomemória, tudo que estava lá está registrado, nada se perde. Então, se você pensa numa parapsicoteca, todas essas imagens humanas, elas ficam muito pequenas. E ela está no registro, principalmente nosso, da nossa holomemória. Quem estava lá tem a memória dos fatos, sabe? Quem escreveu os papiros que lá estavam, tem os registros do que está lá. Nada se perde, não existe nenhum tipo de informação que tenha desaparecido totalmente do planeta, porque ela está inoculada, registrada na holomemória de cada um de nós que estávamos lá naquela época. Então, os 1000 anos sem luz, eles foram sem luz relativos também, porque grandes pensadores, grandes pesquisadores, a escola de Salerno estava a todo vapor, defasando fronteiras, unindo povos, e com a maior, vamos dizer, um lugar cosmopolita, visitado por muita gente. Então, a gente vê que existiam focos de luz em vários pontos da Europa, do planeta como um todo, e pensadores muito avançados, mesmo em épocas de trevas, em épocas escuras. E hoje, muito disso a gente já está até recuperando. Então, eu acho que nada se perdeu, tudo está vivo, mesmo porque Hipácia está ressomada, tem um monte de gente que estava lá, que está por aí mesmo. Então, está tudo em casa. A memória está preservada, ninguém desaparece, a memória não desaparece. Malu, por favor, na página 16, você trouxe o primeiro código, em códigologia, é o código de autobenignidade evolutiva. Sim. Antes de você falar sobre ele, eu queria te perguntar sobre algo que você falou agora há pouco, que foi a questão da paragenética e da cronêmica. Se associou a idade com a reverberação dos fatos, né? Se associou a cronêmica e a paragenética. Eu não tinha feito a associação da cronêmica, e sim da repetição dos fatos da paragenética, mas não da idade da pessoa. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Vamos supor, a pessoa morreu naquela idade, ela dessomou com aquela enfermidade naquela idade. Okay. Hoje você está aqui, está chegando àquela idade. A mesma idade com que a outra personalidade dessomou. Aquilo faz repercussão em você. Ressoa no seu micro-universo. Porque aquilo é uma onda que passou em cima. Então, essa onda vem. Até o assédio vem em cima disso também, da época. Porque o passado não morre, ele é revivido, ele é refeito. E você hoje está tomando outras providências e fazendo outras atitudes e principalmente está lúcida para essa realidade, você espanta essa onda. Agora, quem não espanta, não sabe, pode dessomar exatamente do mesmo jeito. Ou seja, na mesma idade, na mesma época, com a mesma enfermidade. Ou seja, a pessoa estando lúcida, ela vai fazer até o contrário. Vai buscar a questão contrária. Então, você vê que a paragenética já está no lucro, porque você reescreveu o código, o para-DNA. Você remexeu nele. Tanto mexeu que está passando a fase difícil e nada aconteceu. Essa crítica, né? Tem? Deixa eu continuar aqui uma pergunta, porque é a pergunta relativa à anterior. Aí depois eu volto para você, tá, Fabiana? Porque é da Ângela ainda, né? Ela continua perguntando assim, depois do período lá de 1000 anos de trevas. Se o trabalho dos serenões é contínuo na evolução do planeta, na sua visão, por que tantos anos de escuridão cultural e científica até chegar à idade da luz? Poderia ter sido um caso de campos morfogenéticos causados pelo controle da Igreja ou não? Ou os serenões perderam peças-chave como a Hipácia e não puderam prosseguir por este tempo na evolução planetária? Olha, Ângela, o tempo todo o plano B está em ação. Quando o B falha, tem o plano C. E quando o D entra, depois tem o E, e assim vai sucessivamente. Esse é um movimento inexorável. Em todas as épocas de civilizações, houve esse tipo de movimento de crescimento. Então, se aqui estava dando errado, lá na outra ponta estava dando certo. Então, é bom a gente pegar a história
universal e fazer sempre estudos de contraponto. Eu faço isso muito, biografias cruzadas, contextos históricos cruzados, porque aí a gente vê, aqui estava acontecendo isso, a geopolítica era essa, mas aqui já estava acontecendo. Então, os serenões nunca sofrem esse tipo de impacto, de óbice nos planos da reurbanização, desde 1100, quando as reurbanizações foram iniciadas, porque isso tem sempre núcleos de inteligência atuando no planeta. Por exemplo, nós temos um núcleo de inteligência avançada, um posto avançado chamado conscienciologia. Conscienciologia é um posto avançado de pensenidade, que ele existe nessa dimensão, nessa atual, na atual cronologia humana, que já foi possível ter uma minoria que estudasse a consciência de uma forma totalmente desprendida em relação a rituais, a misticismo, qualquer coisa desse gênero. Então, nós vemos que frutificou isso agora. Agora, por que naquela época as coisas aconteceram daquele modo? Porque naquela época éramos nós, você, eu, e nós éramos muito mais imaturos. Até porque, Mago, há pouco tempo teve aqui, na mini tertúlia, a equipe da Hipácia, né? Então, é uma equipex que continua trabalhando, né? Do ponto de vista planetário para a reurbanização. Então, eu acho que ela fixou, talvez, no caso da Hipácia e da queima, né, da Biblioteca de Alexandria, mas aquilo foi um episódio dramático, mas um episódio isolado. Muitos outros episódios aconteceram. Por exemplo, nós agora estamos trabalhando com a questão da psicologia positiva, ela está para entrar aqui no Paraguai, para a universidade, ela ser levada como uma cadeira para lá. Lá precisa muito. Psicologia positiva é justamente como o nome está falando, né? Não precisa explicar muito. Ela é autoexplicativa. E a equipe da Hipácia Extrafísica esteve aqui, com 6 mulheres diferentes, de etnias aparentemente diferentes. Eu estou pessoalmente envolvida nesse contexto, porque nós estamos trabalhando com essa abertura lá. Então, você vê, isso tudo é muito dinâmico, não para em episódios isolados. A história é uma conversa permanente, ela não é um filme congelado, ela continua, porque os protagonistas estão todos de volta, então acaba trocando toda hora, tem mais gente atuando. Então, esse não foi um fato isolado da Biblioteca de Alexandria. Há muitos outros fatos, até mais graves, que ocorreram em outros locais, e, no entanto, não interromperam a marcha inexorável da reurbanização extrafísica. Muitas a gente pode ficar bem tranquila. Muitas bibliotecas foram queimadas, muitas. Muitas. Né? Então... Até recentemente, né? Pode continuar, Fabiana. Obrigada. Do código aquele código que eu tinha te perguntado, o primeiro em códigologia. O código, né, de autobenignidade evolutiva. Isso. É o autocódigo, né? É aquele que eu comentei que está no meu artigo, aplicação do binômio antivitimização, autobenignidade. Eu não me tomo em nenhuma situação pior ou abaixo daquilo do que os amparadores me tratam. Eu me trato com igual nível de elegância, foco sadio, inteligência, gentileza, educação, cortesia, refinamento. Do mesmo modo que eles me tratam, eu me trato. Eu estava lendo um artigo sobre o Herbert Spencer, que quando ele morreu, ele foi se tornando pessimista. Ele era um pesquisador que era otimista e morreu em Brighton e foi se tornando pessimista. Nosso caso é exatamente ao contrário, né? A gente tem que ir mais se aproximando da dessoma e se tornando, então, otimista. O otimismo, ele tem que ser praticamente o seu tipo sanguíneo. Ele é o meu tipo sanguíneo. E eu não sou o tipo O. Quem é O fala assim, o meu sou O, sou otimista. Não, o meu não é. O meu é AB, mas eu sou otimista. Ok, obrigada. Tudo bem, Fabiana? Então, a verbetógrafa para a fotologia, página 15, sexta linha, poderia exemplificar a reconstituição holobiográfica patrocinada, identificando incoerências nas autorretrocognições? Quando você estuda suas biografias passadas, tem esse privilégio de ter tido uma retrocognição, vamos dizer, coerente e autêntica, genuína, e que você pode estudar a personalidade passada com facilidade. Você encontra, nos próprios biógrafos, você já encontra contradições terríveis, porque são as mesmas pessoas que estavam lá.
Então, os historiadores são as mesmas pessoas que estavam junto com você naquele episódio. Cada um conta um conto, aumenta um ponto. E cada um faz do seu jeito. Quem era pró, escreve a favor a biografia. E quem era contra, do outro partido, ele vai escrever contra você. Então, é bem interessante que, quando você é o protagonista, você pode ouvir as duas partes e tirar a conclusão sozinha, porque o protagonista é você, ninguém sabe mais da história do que você. Você é o maior historiador que tem, porque você sabe, você viveu o processo, você estava lá. Você é eyewitness, quer dizer, a testemunha ocular. Então, ninguém pode tirar a sua versão, porque a sua versão é a versão de quem estava. O outro ouviu contar, esse aqui disse, me disse. Então, você vai olhando essa quantidade de contradições e vai aprendendo muito com elas. E a história, de qualquer forma, contada, ela nunca é confiável. Ela tem sempre embaraços, ela tem sempre tendenciosidades, no mínimo ingenuidade ou falta de informação. Às vezes a pessoa não tinha toda a informação e ela cobre os buracos da informação com o achismo e da preferência e dos interesses que ela tem. Então, a história é muito bacana, mas ela mente muito. Na parafotologia, página 15, quinta linha, de baixo para cima, poderia descrever a plateia extrafísica específica de cada etapa da autopesquisa? Página 15, quinta linha, de baixo para cima. Fotologia, né? Parafotologia. Aqui. Plateia extrafísica. Plateia extrafísica específica de cada etapa. Sim, à medida que você vai estudando as etapas, no caso que eu estou citando bastante, é caso de retrocognição, porque são as fases de pesquisa que eu estudo. Então, à medida que você entra naquele traço, ou naquele episódio, ou naquele contexto, ou naquelas relações, as pessoas da época ficam mais atiçadas, elas vêm para perto de você. E com a maioria delas você está convivendo hoje. Né? Ela é o ex-fulano, essa aqui é a ex-fulana, ex-filho, ex-marido, ex-isso, ex-aquilo, ex-adversário, enfim, tudo ex. Está tudo em volta. Então, você, à medida que você entra naquela etapa da autopesquisa, aparece exatamente os personagens que têm relação com aquilo. Então, é muito interessante, porque é um teatro vivo que você tem, na medida que você vai estudando, você faz uma chamada. Por isso que a questão da autobiografia passada ou retrobiográfica, mais extensa, ela é muito séria, porque há aspectos que somente você pode desfrutar dessa experiência, porque só você tem a informação. Então, você vê aquelas pessoas, elas são evocadas e elas surgem mais no seu cotidiano em função daquela situação passada que você está estudando. Então, você acorda os mortos. Olha, só para você saber, mais uma pergunta sobre o código de autobenignidade evolutiva, que você já respondeu, né? A necessidade é grande, né? Professora Malo, tecnologia, página 16, terceira linha. Aqui vem o que vem a ser a técnica oximorônica. É dos contrários também. É o estudo dos contrários. O oxímoro é o contrário. Estudo dos contrários. É o paradoxo, a aporia, né? A aporia. E todas essas palavras têm a ver com autoconfrontação, ou confrontação. Tem um verbete sobre oxímoro, né? Tem. Binomiologia, e é a essência do seu verbete também, né? Que é a técnica da antonimologia. Binomiologia? A binomiologia, página 16, primeira linha, poderia ampliar o binômio misticismo, religiosidade, redutor da fidelidade autopesquisística? Sim, porque se a pessoa tem uma condição religiosa muito séria, ela é muito presa ao misticismo, à religiosidade, ela não vai ter fidelidade na hora da autopesquisa, porque as culpas que a religião impõe, a vitimização que a religião traz, a ideia do sofrimento que a religião imprime, ela faz esse imprinting na pessoa, evoca muito assédio. Então, a pessoa não consegue fazer uma autopesquisa sossegada. Ela começa a fazer autopesquisa, vem aquela revoada de morcego do passado em cima da cabeça dela. Então, ela não consegue pensar. Se a pessoa tem um misticismo muito exacerbado, que quer dizer místicos, vem de místicos, que é mistério, se ela gosta do mistério, a autopesquisa é o contrário do mistério. Pode até ter um pouco de suspense, mas mistério não tem.
Não dá um livro de mistério de modo algum, porque é tudo claro. Os furos são enormes, os rombos são enormes. A responsabilidade, ela é identificada rapidinho. Então, a pessoa não tem muito mistério na hora da autopesquisa. Que ela, se ela estiver disposta a ver, se ela estiver disposta a enxergar, ela verá. Olhos de ver. Então, só para falar com a pessoa, o verbete é realidade oximorônica. Ó, tem um verbete Então, sobre tem um oxímoron. verbete do professor Valdo, que se a pessoa quiser aprofundar mais. Binomiologia, página 16, última linha. Poderia exemplificar o binômio sabedoria-modéstia? Sim, quanto mais a pessoa sabe, mais modesta ela fica, porque ela descobre que a superfície de contato com a ignorância aumentou. É simples assim. Ela fala, gente, como eu era burra e não sabia. Porque ela vai estudar uma coisa que ela nunca pensou. Então ela vai falar, nossa, igual a essa deve ter 1 milhão. Quer dizer, eu sou um zero à esquerda nesse contexto. Então ela tem uma sabedoria que dá para o gasto hoje. Mas ela é muito modesta em relação à ignorância colossal, de magnitude imensa, que ela não tem domínio, o tanto que ela ainda não sabe. Os livros que ela não leu, as teorias que ela não conhece. Enfim, tem muito para aprender. É um infinito futuro, né? É um infinito futuro, infinito a ignorância. Futuro, exatamente. E a sabedoria é um infinito passado. Fobiologia, página 17, poderia discorrer sobre a autopesquisofobia? Quais as causas desta fobia? Autopesquisofobia? Uhum. Medo do que vai encontrar. Medo do que vai encontrar. E o diabo não é tão feio quanto se pinta. Você vai ver que pode ser até melhor, você pode ter uma surpresa agradável. Porque não é assim tão ruim. Eu acho que não é. Eu acho que há muito drama, muito excesso, muito, sabe, muito teatro, muito glamour em volta disso, que é totalmente desnecessário. É só você ler história, você vê a besteirada, assiste o Jornal Nacional, outra besteirada. A gente, outro dia mesmo, estava cometendo aquilo tudo. Então, a gente tem que lembrar, qual foi a última vez que o amparador precisou de me arrastar para alguma coisa? É só lembrar disso. Então, tem que ter um bom senso de humor, para você lembrar que você é um aprendiz, que você está tateando ainda, tem muito para crescer e para aprender, mas até agora as coisas têm caminhado, vamos em frente. Essa postura ajuda muito e evita esmorecimentos e abatimentos desnecessários. Malu, na página 15, seguindo na linha da pergunta que eu fiz antes, na nona linha, a docilidade parapsíquica em parapatologia, né? Na nona linha, docilidade parapsíquica autolúcida. Ah, sim, isso é fora de série, porque quanto mais você conhece da questão parapsíquica, quanto mais você atua na assistência, mais dócil você é. Isso é um paradoxo, porque você ganha mais autonomia e renuncia a ela para outro que tem mais maturidade que você atuar, que é a docilidade ao amparo. Na hora de agir, você não é o precipitado que sabe tudo, você espera o fluxo, espera os comandos. Isso exige uma docilidade. Tá. Ser dócil ao comando parapsíquico sem perder a autonomia. Tá. E logo abaixo, 4 linhas abaixo, o detalhismo no exame dos autoparafenômenos pondo em xeque as autocontradições. Esse Sim, detalhismo, você podia falar toda mais? hora a gente tem esse tipo de experiência. O fenômeno parapsíquico que mostra para você o contrário do que você achava antes sobre aquele fenômeno. Ele te traz uma variedade infinita de abordagens que você não via. Então, é a docilidade parapsíquica permite aos amparadores usarem você. Porque você não tem ansiosismo em relação ao fenômeno. Você não quer acertar. Você não está fazendo adivinhação. Você não sofre da síndrome do oráculo. Você não tem que dar resposta para ninguém sobre o destino de ninguém. A buena dicha. Há muito tempo que você já deixou isso de lado. Então, isso te permite mergulhar em fenômenos diferentes que põem em xeque tudo que você sabia a respeito daquilo. Porque, às vezes, vem uma condição que fala, nossa, mas nesse caso tem que haver 2 pesos e 2 medidas, sim. Não é um peso só, nem uma medida só. Tem que saber a hora de mudar, na hora de ver o mesmo fenômeno. Então, esse aprendizado eu considero o mais instigante, estimulante, motivante que tem. Obrigada.
Malu, boa tarde. Boa tarde. Acho que até dá uma sequência isso. Na página 15, parafatologia, 8ª linha de baixo para cima. A autoexperiência parapsíquica transformando teorias em autorrealidades evolutivas. Sim, claro, porque muita coisa a gente sabe por teoria. Você leu em algum livro de algum parapsíquico, algum sensitivo, algum estudioso, e você faz sentido aquela teoria para você. Mas ela é muito diferente quando você tem o experimento. É o experimento que é seu. Então ele vai lá e carimba a teoria com a validade da sua experiência. Por isso que aqui no nosso tertuliário está lá, ó, experimente, tenha suas experiências pessoais. É a minha realidade do momento, né? Porque a gente lê muito, né? Eu estudo muito, tenho muitas teorias e eu falei, bom, agora basta, eu tenho que botar isso tudo em prática e vivenciar essa teoria toda, né? Agora, essa realidade. vale a pena, porque você vê, você se deu o trabalho de estudar aquilo tudo antes, eu também fiz isso, muito e muito tempo. Estudar. E agora você dedica o tempo para ter e viver as experiências. Então isso te dá um conforto muito grande, porque você sabe o que está acontecendo. Tem muita gente que está com o fenômeno e não sabe explorá-lo, porque não sabe o que é. Então você, com o que já sabe, deu um sentido muito maior ao fenômeno que você vivencia. Você pode discorrer sobre ele, explicar. Então é muito mais bacana a gente ter feito se dado a esse trabalho, né? De estudar bastante. Obrigado. Professora Malu, parafatologia, página 15, 9ª linha, de baixo para cima. Poderia enfatizar os amparadores abrindo caminhos de autopesquisa através de extrapolacionismos autoparapsíquicos? O tempo todo. Eu vejo assim, se você tem a oportunidade de fazer, por exemplo, o acoplamentário, que é um curso fora de série para experimentação, você pode ganhar essas experiências de uma forma nunca antes pensada, né? Então você pode tirar um grande partido dos fenômenos. Os amparadores vão aumentando o seu gabarito. Vamos supor, naquele dia você tem um pico de clarividência num nível que você nunca tinha tido antes. Você sabe que daqui para frente, aquele é o seu teto. Você, no mínimo, vai querer aquele ali como teto. Depois dali vai deslanchar um mais. Então os amparadores estão sempre abrindo uma porta a mais, uma janela a mais de um experimento que é novo para você. Ou uma sinalética diferente, ou um fenômeno que você não tinha visto daquela forma, ou uma projeção de determinado tipo, ou uma assistência que você vai prestar. Então, aquilo para você é um extrapolacionismo, quer dizer, não é o seu cotidiano, mas se aconteceu uma vez, tem chance de acontecer outras. Então, aquele passa a ser o seu teto agora. Agora, daqui para frente, minha meta é ter os experimentos neste nível. Quando você chegar nisso, é porque você já está abrindo uma outra janela. Então, você esgota uma linha de experiência e inicia outra. O extrapolacionismo serve para manter a sua motivação e te dar os parâmetros. O meu parâmetro hoje de clarividência é esse, o meu parâmetro com energia é isso. No resgate extrafísico é esse aqui, em projeção é esse ali. Então, são os pontos máximos. Igual pontos máximos do verbete, o extrapolacionismo são os seus máximos. O que você consegue a mais. Em parafatologia, página 15, final da primeira linha. Poderia comentar a autopesquisa com vistas ao domínio da emotividade inoculada no paracérebro? Você já respondeu, né? Inoculada no paracérebro? Isso já foi feito. Curiosamente, a sede da emotividade é na paracabeça do psicossoma, que é o paracérebro do psicossoma, convive ali com a parte sadia da mental somática também. Então, você vê que é um centro de racionalidade funcionando junto com um centro de emotividade. Sinal que a gente pode racionalizar, compreender, tornar conscientes e realistas as nossas emoções. Por exemplo, transformá-las em sentimentos, que são emoções maduras. Professora Malu, parafatologia, página 15, 5ª linha. Poderia dar exemplos sobre a parapreceptoria multividas orientando a autopesquisa confrontatória? Sim, eu vivo essa experiência. Amparadores de tempos imemoriais que me acompanham e que me ajudam nesse contexto de rememorar multividas, me orientar a minha autopesquisa confrontatória. Quando eu decidi fazer esse tipo de autopesquisa por antônimos, que é justamente a chamada salvação da lavoura, porque você corta
a ação de assediadores sobre você, porque você está estudando qualidades. Então, quando você está estudando qualidades, você não tem tempo para perder com coisas que não são prioritárias e relevantes. Você deixa de lado. Então, os amparadores vão percebendo que você pegou um fio interessante, eles vão te dando uma parapreceptoria, e eles vêm te orientando. Hoje eu percebo, por exemplo, que há inspirações que eu tenho hoje, que eu recebi naquela época, mas eu não sabia usar, eu não dava tanto valor. Eu tinha processos parapsíquicos, clarividência, premonição, projeção, experiência com energia, tudo isso eu tinha. Então, eu tinha facilidade relativa para me comunicar com os amparadores. Só que os ouvidos eram de mercador, porque os fatos não permitiam uma tranquilidade maior. A agitação dos tempos não permitia isso. Então, hoje eu vejo que essa preceptoria está ao meu lado e me orientando, e inclusive mostrando processos comparativos. Eu acho isso muito interessante, do que acontecia naquela época e do que acontece agora. O espaço íntimo que eu criei para que isso desse o resultado que está dando. As 4 perguntas agora vêm de Madrid para você. Professora Malo, Fatologia, página 15, primeira linha. Poderia discorrer a compreensão e a convivência pacífica com as antipodias íntimas a serem superadas? É quando a gente vê um traço nosso contraditório, não ficar com raiva do traço. Procurar entender e procurar ver em que contexto que aquilo apareceu. Anotar tudo, fazer todo o registro. Você hoje é um especialista, nós somos especialistas em consciência, conscienciólogos. Então, o melhor campo de estudo que você tem é você mesmo. Observe suas contradições, suas discrepâncias, suas ambiguidades, cosmoéticas ou não, em que contexto acontece, sem ficar com raiva. Então, é uma convivência pacífica com essas contradições íntimas que serão superadas com o passar do tempo. Algumas são contradições mesmo, são antípodas, então elas não merecem estar ali porque elas estão contrariando a realidade. Outras não, outras são pesos e medidas de acordo com o contexto histórico. A gente só pode estudar uma personalidade de acordo com o contexto histórico dela. Quando você tira a consciência do contexto histórico, você perde muito do entendimento dela. Por isso que eu sou tão dedicada no estudo histórico, em todos os tempos. Por quê? Eu compreendo aquela personalidade naquele contexto em que ela estava inserida. Qual era a mesologia? Quais eram os hábitos? Quais eram os costumes? Quais eram as leis? O que tinha que fazer naquela função? Como é que funcionava aquilo? Então, você começa a entender todo o processo que tinha à sua volta para você se compreender mais. Então, algumas precisam ser realmente superadas. Outras elas vão permanecer porque você vai ter pesos e medidas diferentes para cada caso. Cada consciência é diferente da outra. Na fatologia, terceira linha, poderia esclarecer sobre a pesquisa autorreferencial heteroesclarecedora? Posso, é o que eu estou fazendo aqui hoje. A minha pesquisa ela é autorreferencial, mas era heteroesclarecedora porque se serviu para me resolver, pode ajudar você também. Então, as consciências são muito diferentes. Elas são singulares, mas às vezes têm necessidades muito parecidas. E na casuística, a gente se encontra uns com os outros. A gente acha fácil entender quando o outro está vivendo a experiência e ele consegue explicar. Então, é uma pesquisa anti-egóica, porque ela é uma pesquisa voltada a TARES, a tarefa de esclarecimento, que eu faço comigo. Autopesquisa é auto-TARES. E você faz e acaba servindo para as outras pessoas também. Hola, Malu. ¿Cómo dar sentido a esa información de origen extrafísico que de algún modo fica ambigua para el cerebro de nosotros? O sea, es decir, acá en FOS he tenido muchas proyecciones, pero es una información que yo no logro, que ni siquiera yo me formulaba, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo dar sentido a esa información y utilizarla de tal modo que me pueda ayudar a hacer un reciclaje también para genético o este tipo de cosas. Eu tenho uma regra, a informação que chega confusa, para mim ela não serve. Eu tenho uma regra. A informação do amparo, ela jamais é confusa. Ela jamais me confunde. Ela jamais deixa margem a uma interpretação equivocada. Ela é objetiva, clara, direta. Uma coisa é ela ser simbólica, mas ela é clara.
simbólica e clara. Os amparadores não têm nenhum interesse em criar uma informação rebuscada na sua cabeça que você não vai aproveitar. Quem usa isso muito é guia extrafísico amaurótico, guia cego, que confunde, porque é o processo do misticismo. Misticismo é o quê? Místico é de mistério, confusão mental. Então, a informação dos amparadores, elas são de uma limpidez muito grande, tudo é muito claro. Ela pode até não fazer sentido naquele momento, mas você anota em poucas palavras, dali a pouco aquilo está fazendo sentido dentro de determinadas circunstâncias. Então, eu ponho um pé atrás muito grande, com informações confusas, complicadas, que só servem para confundir a pessoa, não dão mais clareza, não dão uma orientação segura. Então, às vezes, a nossa pensenidade está desse jeito. Então, é preciso ordenar a pensenidade, ortopensenidade, pensar com clareza, um objetivo claro, ter objetivos claros, senão entra no emaranhado de processos extrafísicos e parapsíquicos sem vantagem nenhuma. Então, quando o processo parapsíquico não está ajudando a elucidar a vida da pessoa para melhor, tem boi na linha. Eu uso essa regra. Minha regra é sempre essa. Não sei se respondeu. Tudo bem? Em Fatologia, página 15, final da 12ª linha, poderia explicar o julgamento pelos pares, nem sempre silencioso? Claro. É a pensenização alheia sobre você que faz barulho. Pensamento tem som. E, às vezes, alto. Então, a gente deve falar, pensa baixo. Está muito alto. Então, veja, a pensenidade, principalmente quando patológica, ela é ruidosa. Ela cria um distúrbio, ela perturba o ambiente. E, então, esse julgamento, que nem sempre é silencioso, é a pensenização das pessoas a seu respeito de uma maneira equivocada ou com uma satisfação malévola. Então, esse pensamento ele é ruidoso, ele faz barulho, ele perturba, principalmente a própria pessoa, né? No caso. Para a Fatologia, página 15, segunda linha, poderia comentar a respeito das participações transversais de consciências nos processos autopesquisísticos? Sim, às vezes você está numa linha confrontatória. Tem uma complementação aqui. Você identifica a eleição de uma determinada posição? Como? Desculpe, não ouvi. Você identifica a eleição de uma determinada posição? Em quê? Deve ser no confronto, né? No confronto? Deve ser. Não, veja bem. Eu acho que, à medida que a sua autopesquisa ela cresce, ela evolui, tem a ver com aquilo que eu comentei logo na abertura da tertúlia, o recall do Grupo Karma. A nossa pesquisa faz evocações de pessoas, episódios, situações, mesmo que você não saiba disso. Você está mexendo num trafar, aquilo está ressoando num episódio em determinada pessoa. A pessoa vem e ela surge até você. Então, surgem personalidades transversais ao longo da sua autopesquisa que vêm para ajudar a elucidar aquilo que você está vivenciando. Então, esse cruzamento de personalidades que tem. A autopesquisa nunca é sozinha, porque nós estamos vivendo em liames junto com o Grupo Karma. É um tecido, é todo um emaranhado de relações. Então, na hora que você mexe num traço seu, ou supera um traço seu, você evoca determinadas personalidades, de hoje ou de ontem. E essas personalidades cruzam novamente o cenário da sua vida. É como se fosse, às vezes, o teste para ver se você realmente superou aquela dificuldade. Então, você está trabalhando num trafar, surge uma pessoa com a qual aquilo tem relação, aquela pessoa cruza o seu espaço evolutivo e você tem a oportunidade de fazer diferente ou até de repetir a mesma coisa, se não mudou o traço que precisa ser modificado. Isso vale para tudo. Às vezes, uma forma que você errou no passado com aquela pessoa e você tem a oportunidade de corrigir, de mostrar uma outra faceta da sua personalidade hoje, numa edição revisada e melhorada de você mesma. Aqui, Malo. Sim. E é interessante, nesse momento, a gente poder dividir isso aqui, né? Aqui na tertúlia, o como tempo você todo. Coloca aqui na paradoxologia, né? O paradoxo da autopesquisa ser aprofundada pelo heterocompartilhamento autolúcido, que é isso que a gente faz aqui, né? É o tempo todo. Mas eu quero te perguntar outra coisa. Pois na não. página 15, na parafatologia, de baixo para cima, há parasincronicidades autopesquisísticas acachapantes. Se tem uma casuística
em relação a isso? Se você pode Olha, falar. as parassincronicidades que surgem são acachapantes porque você acha até graça, elas são até interessantes, assim, elas te fazem sorrir. Por exemplo, eu estou estudando alguma coisa a meu respeito, chego em casa e ligo a televisão, e é sobre os castelos do Luar, e um deles onde eu vivi. E quem fez o projeto fui eu. Então, você olha aquilo e morre de rir. Você fala, gente, mas precisava? Precisava de ser hoje? Então, mostra tudo, como é que foi a reforma que foi feita naquela ala tal, que ali teve não sei o quê, que aqui antigamente passavam não sei o que. Você acha interessantíssimo. Então, são sincronicidades que você realmente vê que o passado é vivo. É algo que você manipula hoje, no bom sentido, quando você está fazendo sua autopesquisa. Você pode mexer em diversos aspectos. Você mexe em talentos passados, coisas que você realizou, não é? Tem o colégio invisível de muita coisa. Agora, tem o colégio visível das realizações suas no passado. Então, esse colégio visível, você faz parte dele. A hora que você evoca, você vai para lá. Na neossinapsologia, na página 16, as neossinapses pronunciadas pela transafetividade. Você poderia comentar um pouquinho? Sim. Eu achei que ninguém ia me perguntar nada sobre neossinapse, então eu estava esperando uma pergunta sobre as neossinapses. As neossinapses prenunciadas pela transafetividade. A gente passa primeiro a gostar mais das pessoas, número 1. Depois a gostar das pessoas apesar de tudo, número 2. São coisas diferentes, tá? Gostar muito das pessoas, você passa a gostar mais das pessoas, ótimo. E gostar apesar delas mesmas. Quer dizer, elas não precisam gostar de você. Entendeu? Você começa a dispensar essa condição que não é mais necessária. Não depende mais de uma resposta. Então, eu chamo isso de neossinapse pré-anunciadora da transafetividade. Quer dizer, você gosta da pessoa pelo que ela é, pelo que ela está, pelo momento dela, compreende todas as condições, ela pode errar à vontade. Você não se preocupa com isso. Isso não faz parte das suas preocupações. Ela pode errar em grande estilo com você. Não incomoda em nada, porque faz parte da faixa evolutiva daquela pessoa atuar daquela forma. Isso não muda nada os seus sentimentos. Então, eu gosto muito de uma expressão que se usa muito na Argentina. Depois de falar bastante de uma pessoa, a pessoa no final fala assim, pero lo quiero igual. Quer dizer, gosto dele do mesmo jeito. Pero lo quiero igual. Então, é a mesma coisa. A transafetividade, para mim, é lo quiero igual. Ou seja, gosta, apesar das dificuldades, da pessoa, às vezes, que nem sabe que você está ajudando. Ela não tem sinapse nem para entender isso. Então, você vai e continua da mesma forma. Eu considero isso prenúncio. É a teática do binômio admiração-discordância. Também, é a base do binômio, a admiração-discordância. É isso mesmo. Agora, em parafatologia, na 13ª linha, a autoexperiência parapsíquica transformando teorias em autorrealidades evolutivas. Eu comentei ali para ele porque a maioria dos fatos que a gente tem em conscienciologia é teórico. A gente tem muito a versão do professor Valdo, das experiências dele, os livros e tudo mais. Mas é muito mais interessante na hora que você começa a chancelar essas teorias com vivências pessoais. E é esse gap que a gente está preenchendo. A autopesquisa, que é um sinônimo de conscienciologia, na minha visão, na minha percepção, é justamente preencher o gap entre a teoria que você já compreende, mas não vivencia, e aquilo que está acontecendo com você. Então, é a gente se equiparar à teoria que já pode compreender. Se você pode compreender uma teoria, você está apto a vivenciá-la. Essa é uma regra para mim. Se eu entendo aquilo, eu posso fazer. Tanto é que é da minha mesma espécie. Eu vou chegar onde chegaram os outros. Aonde eles forem, eu também estou nessa. Porque é um processo de inclusão. Né? Nós vivemos um processo inclusivo. Então, onde um consegue, todos podem conseguir, se as consciências conseguem também. Essa é a melhor lei da generalidade, da generalização. É a melhor. Todos vamos chegar lá, de alguma forma. Agora, em efeitologia, o efeito desafogante da autenticidade assumida. É muito bom. Estar à vontade. No palácio, no Champs-Élysées, no meio da Praça da Sé, em qualquer lugar, você não muda, que as câmeras estão ligadas o tempo todo.
Então nós vivemos um grande reality show multidimensional, onde está todo mundo de olho no que todo mundo faz. Então nós todos somos personagens de reality. E a gente tem que corresponder a isso e não pode ter 50 posturas diferentes. Você tem a mesma linha de expressão, onde quer que você esteja. Você tem que se sentir na sua casa. O planeta é, no momento, a nossa casa. Então, a gente tem que se sentir à vontade na sua casa. Não tem artifício, não tem caras e bocas, e gestos e posturas. E uma coisa é você seguir a etiqueta social, respeitar os lugares, você não dá parabéns no velório, tudo isso é correto. Agora, você não pode ter 50 caras diferentes para onde você vai, com quem você fala, o que você é. Isso tem que estar expresso o tempo todo. Se a pessoa não expressa nem o que ela é, como é que ela vai dominar a energia? Eu não consigo entender uma pessoa que fala, eu domino as energias. Mas a pessoa, caras e bocas o tempo todo, não dá. Essa inautenticidade solapa os esforços dela em relação à energia. Então é se sentir bem. Só existe um lugar para a gente se sentir bem, dentro da gente mesmo. Então a autopesquisa é o conforto, é a mobília. É onde você organiza o espaço, um ambiente para se sentir bem, na sua própria companhia. Então essa condição eu considero importantíssima, primordial para tudo. A gente só pode falar se uma pessoa é sincera se ela consegue ser a mesma pessoa em todos os lugares, na presença de quem quer que seja. Se, por exemplo, os ambientes não a alteram. As pessoas são muito alteradas pelos ambientes. No ambiente a pessoa é uma coisa, no outro ambiente ela age de outro modo. É claro que a gente tem uma conduta diferente, mas tem que ser... Você tem que identificar a mesma pessoa em todo lugar. Você tem que ter um modo que é sempre presente, né? O modo correto. Então aquilo é raro da gente ver, a maioria das pessoas está afetada por alguma coisa, não consegue manter um nível. E eu falo de uma situação elegante, eu não estou falando da pessoa, porque eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar, quer dizer, grosseiro, mal educado, falando palavrão. Então, me desculpe, isso aí não tem nada a ver com a autenticidade, isso é falta de educação, precisa de corretivo. Mas a pessoa educada, elegante, ela tem que manter essa autenticidade em todas as linhas. É muito confortável a pessoa ser o que ela é. E não está preocupada nem um pouco com o que pensam que ela é ou deixam de ser. Isso não conta mais ponto na sua carteira. É isso que você quer dizer com simplicidade adquirida, né? O efeito reconfortante. Quer dizer, a pessoa acaba adquirindo uma simplicidade pela isonomia que ela tem em qualquer local onde ela se manifesta. Sim, porque ela não precisa fazer tipo para ninguém. Teatro basta a vida. Só de você nascer homem ou mulher, você já tem que representar um tipo. É o primeiro papel, o physique de rôle, que chama em francês. Você é obrigado a representar. Então, partindo daí, o resto a gente tem que tirar, porque senão fica muito. Eu ouvi uma coisa lá na televisão, quando eu fui fazer a Ana Maria Braga, Rosa, que eu gostei muito de ouvir. A produtora, quando terminou o programa, ela falou assim, Marlo, é muito bom a gente trabalhar com uma pessoa que não está preocupada em aparecer na televisão. Porque todo mundo que vai lá está preocupado em aparecer na televisão. A última coisa que eu estava preocupada era aparecer na televisão, porque tinha tanta coisa para fazer antes daquilo, para atender gente e tudo mais, que não dá para você se preocupar com aqueles 3 minutos que você está ali. E isso é notório. Quem convive com isso sabe como é. A pessoa fica artificial, ela começa a não ouvir, fala com ela, a pessoa não ouve, porque ela está preocupada que ela vai aparecer aqueles minutos de fama e tal. E ela então não tem tempo de ver nada. E você está vendo, aquele ali precisa disso, esse aqui precisa atender naquilo, aquele outro precisa daquilo outro. No fim, todo mundo quer fazer alguma coisa por você, e o que você foi fazer lá, você já fez. O aparecer na televisão é a última parte. Então, nesse contexto, eu acho que é muito bacana a gente desenvolver isso. Acabar com toda forma de artificialismo. Vejo que isso é por intimidação. A maioria do tempo as pessoas se modificam por intimidação do ambiente, da energia, de pessoas famosas, de uma grande autoridade que acabou de chegar ali. E as pessoas elas perdem na hora a autenticidade. Aquilo você nota que intimida a pessoa na hora. E isso não deve aparecer. Agora, aumentar muito a elegância, a cortesia, a educação. Porque para você ser autêntico em qualquer ambiente, você precisa dominar um vasto repertório de atitudes e palavras e respeito em relação a cada contexto, né? Marlo, no último item da fatologia, aqui, a cosmovisão necessária à manutenção da autopesquisa confrontológica profícua.
Eu queria que ampliasse um pouco mais, até pela própria assim, experiência que tenho, por exemplo, na pesquisa, quando trabalhar um trafar, a pessoa tem muita tendência de olhar muito o trafar e não fazer o equilíbrio com o trafora, e fica com uma visão muito pequena do que aquilo que ela realmente é. Como é que se pode fazer esta manutenção da cosmovisão na autopesquisa? É usar essa técnica que eu estou usando no verbete, a técnica da autopesquisa pelos antônimos. Essa história de detectou o trafar, como é o nome do bicho? Chama como? O nome dele é esse aqui, foi batizado com esse nome. Ok. Chama orgulho, ok. Põe o orgulho, vai no dicionário, orgulho é... Blá, 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 já sabe, porque está careca de saber, porque já sente. Vive em si o problema. E depois vai somente estudar a modéstia, a afabilidade e tudo que tem relação com o contrário daquilo que você quer. Porque você deseja uma coisa, mas está estudando a doença. Como é que a pessoa vai melhorar de uma doença se ela só estuda a doença? Ela não viu o que nenhum medicamento pode fazer por ela. Então, ela vai estudar farmacologia, a parafarmacologia, para estudar qual é o antídoto para isso aqui, o que combate, qual é a vacina desse defeito. Então, esse verbete poderia se chamar vacina do defeito. Seria o mesmo nome. Complementar, porque eu acho que tem uma relação com o que a Adriana falou ali. E até uma experiência pessoal com relação a isso. Essa história da gente identificar os trafares é uma coisa importante, mas ela deve se limitar, no meu entender, até por entender um pouco desse processo dentro daquilo que eu faço eu vi que a minha autopesquisa começou a melhorar, realmente dar algum resultado, quando eu comecei a fazer exatamente isso. A não valorizar as experiências parapsíquicas que eu tinha, Adriana, tentando entendê-las com o conhecimento que eu tinha até aquele nível. Eu procurei fazer, eu tenho procurado fazer exatamente dar o nome ao bicho, isso que a professora Amalo falou, e começar a estudar o que é que existe realmente de diferente naquilo que eu ainda não conheço. Né? Porque a gente, às vezes, se prende realmente ao lado simplesmente trafarístico da coisa e tal, como se entender completamente aquilo fosse curar. Curar. Você saber a doença, todos os detalhes, elementos, produz né? uma cura automática. Assim. Isso. Não funciona desse jeito, Então, você fica mais doente. É uma visão até que a medicina tem muito disso, de você estudar, ela ainda é ensinada muito hoje, você estudar a patologia, né? Então, a patologização da medicina, né? Da doença, você estudar a doença, mas o importante é você tentar ver o que você tem de recursos na pessoa que está ali com aquela patologia que você pode utilizar para que ela saia daquela patologia. Então, isso é que eu acho interessante, dentro daquilo que a Adriana falou também. 2 semanas atrás, na TENEPS, aconteceu uma coisa interessante que eu, pensando sobre isso, eu descobri anotações de 2 anos e meio atrás, de coisas em cursos que eu fiz aqui, e que estavam respondendo a questão. Há 2 anos atrás eu escrevi aquilo, mas eu não tinha a maturidade ou os elementos todos naquele momento para poder fazer as conexões ou as neossinapses para entender aquele processo que só depois de 2 anos, passando já várias experiências e não dando importância para aquela patologia naquele momento, simplesmente registrando e deixando aquilo lá, eu acessei, chegou na minha mão, assim, essas são as sincronicidades, as parassincronicidades, né? Chega na mão da gente e a gente acaba pegando aquilo e aquilo como que de uma maneira de, pô, entendi, aquilo é desse jeito. Então isso dá um salto na compreensão, você acaba curando aquela patologia, né? E entendendo aquele parafenômeno de 2 anos e meio atrás, talvez só 3 anos depois, mas isso se você estiver antenado na cura, e não se você ficar parado no parafenômeno, na patologia em si. Né? Eu não poderia escrever outra coisa, depois de eu ter escrito um livro chamado Autocura através da Reconciliação. Eu não estudo doença. Está na cara que eu não estudo doença. E faz bastante tempo que eu não estudo doença. Estudo qualidade, solução, saúde, que é o que dá mais ibope, né, no fim, que você ganha mais. Professora Amalo, Códigologia, página 16, terceira linha. Poderia explicar sobre o código dos paraprotocolos autoevolutivos e, em seguida, como funciona o código-chave autorretrocognitivo? Qual que é o primeiro código? O primeiro dos paraprotocolos autoevolutivos. Ah, sim. Paraprotocolo. Olha, eu tenho um verbete com esse nome. Se você quiser dar uma olhada, ajuda, porque eu escrevi por isso.
chama paraprotocolos autoevolutivos. Existem, vamos dizer, a ordem do desempenho de determinadas coisas que você precisa adotar tem um protocolo. Para a autopesquisa existe protocolo. Para qualquer doença existe um protocolo. Você trata de determinada forma. É o básico, né? Depois, o basal. Depois daquilo vem coisas mais sofisticadas. Mas existe um paraprotocolo, uma ordem protocolar ideal para o trato de determinada doença, determinado trafar. Então, é por isso que eu uso esse código dos paraprotocolos autoevolutivos. E o outro é? O código-chave autorretrocognitivo. Sim, tem um código-chave, porque em cada retrocognição você tem um elemento desencadeador. Pode ter sido um livro, pode ter sido uma frase, pode ter sido um autor, uma pessoa, um objeto, pode ser um objeto que você ganhou. Por exemplo, eu ganhei esse brinco de uma pessoa que eu estou usando, eu ganhei esse brinco. Esse brinco é um brinco que eu tive com essa mesma forma numa outra vida. E eu gostava muito, eu manuseei muito o brinco. Então, eu era muito jovem, eu me lembro que eu olhava esse objeto e achava bonito. Então, você tem vários códigos desse tipo. Estou falando de coisas simples. Mas você tem retrosenhas também que são bem avançadinhas. Quando eu fui estudar aquele principium coincidência oppositorum, que aparece principalmente na cultura judaica, na Cábala e em outros lugares, o princípio coincidência opositório, que é o ponto de afinidade entre opostos, quer dizer, é o princípio do pacifismo. Ele foi usado por vários filósofos, porque é o princípio do pacifismo. Eu tive ali uma senha retrocognitiva bem importante. Para mim, foi um código-chave, porque eu ali entendi uma série de episódios políticos, religiosos, da época que eu estava ali. Então, você encontra qualquer objeto, qualquer frase, palavra, pessoa, pode representar esse código-chave retrocognitivo para você. Ou uma retrosenha, como a gente pode chamar. Malu, aqui na fatologia, também queria que pudesse ampliar um pouco o item, o hábito multimilenar de prestar e receber preceptoria. É a sétima linha. Sim, eu prestei preceptoria a muitas pessoas, em muitas vidas, e que eu não sou professora só nessa vida. Eu não estou dentro da representação da parapedagogia à toa. É algo que é inato. Então, é uma didática inata que eu trouxe. Quer dizer, eu ensinei muita coisa, senão eu não teria essa facilidade que tenho hoje para explanar. E eu vou no interlocutor, quer dizer, a minha medida de interesse é o interlocutor. Então, o meu interlocutor é que vai definir o vocabulário, o exemplo, tudo é o outro. É o outro que define, não eu. Então, não é uma condição que tem que haver uma docilidade também para você poder fazer esse tipo de contato, de conexão. E isso me facilita muito a vida, e tem me facilitado e facilitou muito, e também para a preceptoria, quando eu recebo, quando, no caso, eu sou a preceptoranda e o amparador é o preceptor, né? O parapreceptor. Então, essa relação, ela sempre me foi muito familiar, eu tenho muita afinidade com essa questão da preceptoria, do ensino. Eu acho que se a pessoa não está bem, é porque ela ainda não sabe determinada coisa. E se eu puder ter oportunidade de passar e for o exemplo adequado, ela vai entender aquele gancho e ela vai melhorar a partir daquela situação. Entende? Então, é ter sempre uma carta na manga, no sentido de ter o remédio adequado para a pessoa. Então, nesse caso, eu acho que a parapedagogia é muito fundamentada nesse princípio. Ô Malu, até nessa linha mesmo que você está falando, na legislogia, a lei da responsabilidade do mais lúcido. A gente sabe que o mais lúcido tem mais responsabilidade, mas por que lei? Lei da responsabilidade. É uma lei porque, vamos supor, num embate qualquer, que você está tendo um conflito, e você tem mais informação do que aquela pessoa, e você está se debatendo com ela como se fosse igual a ela, você está fugindo à lei de responsabilidade do mais apto, ou do mais lúcido. Você vai responder por isso. Então, se nós somos mais maduros do que alguém, a ponto de identificar a imaturidade dele, quem tem que ceder? Tem que compreender. Ou então não é o mais maduro. Aí entra o questionamento. Será que é o mais maduro? Para a gente não ter que ouvir isso do outro, que vai pegar mal. Se você fosse mais maduro, você me compreenderia.
Chato, né? Pega mal. Então tem uma lei que é a cosmoética, ela te penaliza pelo fato de você saber mais e estar se rebaixando no nível de um que sabe menos. Quem pode mais, pode menos. Claro, Quem então pode menos, você nessa hora contraria essa lei. E isso nos onera. E cria os laços de interprisão grupo kármica, uma série de coisas, porque sabia mais, mas exigiu mais do outro. Quando em vez de exigir mais de você? Intransigência, né? Ao invés de concessão. Também é um paradoxo também. Malo, Oi. aqui. Oi. Você fala da pesquisa do ponto de vista positivo, né, de trazer uma abordagem positiva, não focar nos trafares, mas no oposto. Quando a pessoa pode expor essa condição, no início da tertúlia você falou, há sempre uma maneira de abordar com dignidade a vivência elegante. Pessoal. Você poderia falar mais um pouco sobre isso? Porque às vezes a pessoa esbarra, ela avança no propósito da autopesquisa, ela já faz uma abordagem oposta, mas na hora de expor, de fazer a autoexposição, ela esbarra justamente nessa condição de não ficar com as mazelas à deselegante. mostra. Chega uma hora que fica deselegante. Você poderia falar um pouco mais? Tanto mostra que ela se expõe, ela se degrada. Não pode haver degradação no processo da autopesquisa. A pessoa tem que fazer um meia-culpa elegante, de alto nível. Ela não pode se rebaixar. Tem um ditado português que fala: quem muito se abaixa, o traseiro se lhe vê. Muito interessante. Então não tem que se abaixar demais. Por quê? Qual o motivo? Por que vai se degradar? Então a gente pode analisar assim: pessoas que têm ainda resquícios de autovitimização muito grandes, na hora H elas escorregam e passam da conta na hora de fazer a autoexposição. Isso a gente vê em todo lugar, em todos os lugares, no consultório do psicólogo, tudo quanto é lugar. É passar da conta. Quer dizer, você não tem que se degradar junto com o defeito. Você não é o defeito. Você não é o trafar. Como é que você vai se degradar junto com o defeito? O defeito, o problema é dele. Você tem o problema, mas você não é o problema. Mas trazendo para a escrita, professora, o que é que você poderia elucidar? Assim, Dosar vocabulário, usar recursos, dizer a mesma coisa de uma forma elegante, notar se tem algum resquício de autodepreciação ou condenação mental dentro do que está escrito. Muitas vezes, o maior algoz da pessoa é ela mesma. Na hora que ela vai escrever sobre alguma coisa, ela se degrada e se põe abaixo do nível que precisa, entende? Da linha de miséria, abaixo da linha de pobreza. E nessa linha, Malo, tem uma espécie de mega falácia ou mega assediador que ele fala: não estou falando do teu defeito para o seu bem. Tem isso também, né? Para o bem. Vai atrás dessa, para ver o que você vai falar. É atrás do bem. Malo, Efeitologia, página 16, primeira linha. Como conseguir o efeito reconfortante da simplicidade adquirida em meio à nossa vida cada vez mais agitada e dispersante? Dá um basta, muda o roteiro, mexe no termostato, abaixa o velocímetro, faz alguma coisa, para pensar. A vida pode estar do jeito que ela bem entendeu, o planeta pode girar mais depressa, o universo pode implodir. O que você tem a ver com isso? Quem faz o ritmo intraconsciencial é você. Não tem que os fatos estão mandando em você, por exemplo, não trabalhar sob pressão. Porque você tem que responder isso agora, porque só tem 24 horas, que tem que resolver até amanhã. Então não vai resolver, pode parar agora. Você tem que parar o discurso do assédio na hora e falar: não, eu vou pensar sobre isso, só vou responder amanhã. Não, mas então você perde tal benefício. Todo mundo vive dentro desse tipo de loucura e isso tudo é hipnose. Então é preciso saber parar para você poder viver a simplicidade dos fatos. E depois perguntar o que você realmente precisa e aquilo que você faz, porque é comum, porque todo mundo faz. Depois ver se tem consumismo exagerado como gratificação afetiva. A maioria das pessoas que consome muito, está gastando muito e comprando o que não precisa, é porque está com miséria afetiva. Tem que olhar onde está o problema e não continuar a compensação ali na frente. Continuando, Malo, em efeitologia, o efeito prazeroso da maturidade evolutiva. Da naturalidade. A evolução, ela segue, a cosmoética cumpre suas leis, sorria e vamos em frente, porque
existe uma naturalidade no fluxo do cosmos. O seu processo evolutivo vai seguir o seu ritmo. Você não vai conseguir nem ir mais depressa, nem mais devagar do que aquilo que você precisa. Então, quando você entra num ritmo de autopesquisa positivo, pode pensar nos milênios com tranquilidade, porque tem um monte de chão ainda pela frente. Mas essa naturalidade evolutiva ela é prazerosa, porque você sabe que está no ritmo, no caminho certo. Você entrou numa linha de crescimento. Então, agora o tempo é uma questão relativa, já não pesa tanto para você. Oi, Malo. Oi. Na página 17, maniologia, a mania de perfeição. Você pode explanar mais um pouquinho sobre essa mania de perfeição? Quando que a mania de perfeição pode ser prejudicial à consciência? Posso. O perfeccionismo ele é uma caricatura da organização. A pessoa perfeccionista ela não é organizada, ela é doente. Porque ela está querendo desafiar uma lei da evolução, que é que os fatos sejam perfeitos. Então, primeiro é uma pessoa controladora, depois uma pessoa insatisfeita, uma pessoa ansiosa, geralmente, que quer controlar tudo e todos. E quando aquilo não está sob sua batente, sobre a sua batuta, não está dominando tudo, se sente frustrado. Então, acabar com isso, e também é complexo de culpa. Geralmente, a perfeição está muito associada a complexos de culpa. Processos que não estão afetivos, que não estão sendo vivenciados de uma maneira correta. Então, vale a pena fazer uma investigação profunda sobre a mania de perfeição, porque é uma doença, é uma patologia, a pessoa sempre vai estar abaixo das expectativas, porque ela não vai conseguir esse processo, e é uma forma de autossabotagem e de frustração permanente, porque nunca vai estar perfeito, sempre vai dar com a cara na parede, então aquilo vai cada vez piorando mais. Abandonar isso de vez e procura usar uma técnica que eu usei. Eu era bastante perfeccionista, fui durante muito tempo, e eu resolvi adotar a seguinte técnica, errar de propósito. Aí a pessoa do meu lado falava assim, mãe, você errou isso aqui, olha o que você acabou de fazer. Pois é, acontece. E isso aqui que você fez de errado? Então, como todo mundo. E assim vai. Então, você vai desconstruindo a figura da pessoa perfeita para ser uma pessoa igual às outras. Erra de propósito para deixar as pessoas felizes. Porque o perfeito, ele causa um mal-estar muito grande nas outras pessoas. Ele cria uma intimidação e um ambiente desconfortável para tudo. Quando ele chega, ele já cria uma tensão naturalmente no ar. Então, a ideia, a intenção era até boa, de fazer as coisas bem feitas, mas o modo estava errado. Malo, a gente continuaria discutindo esse verbete, só que o nosso tempo acabou. A gente agradece a presença de todos vocês aí, com as perguntas, com as energias aqui para movimentar esse debate. Nós agradecemos também aos tertulianos, com suas participações, com suas perguntas, obviamente, né, aos teletertulianos e aos amparadores, e passamos, então, para os nossos alunos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 37 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Jaqueline com um colóquio de consciencioterápico e o João com o ensino à distância do IIPC. E antes nós temos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Aproveitando o tema do verbete, a Enciclopédia da Conscienciologia, ela tem atualmente 3.010 verbetes e todos eles têm antonimologia. Então, vejo que material riquíssimo para aplicar a técnica da professora Malo, da autopesquisa antonimológica. Mas a enciclopédia é uma grande gestão coletiva e ela é mantida por um programa chamado Programa Amigos da Enciclopédia. Esse programa é composto hoje por quase 500 amparadores intrafísicos que contribuem financeiramente para manter este ambiente aqui, o tertuliário, o holociclo e a holoteca. E a gente convida você que não é amigo a se tornar um amparador. E você que já foi, a renovar a sua assinatura, voltar a ser aí um amigo da enciclopédia e ter continuismo nessa sua assistência. Contamos com você. Você entra em contato com o CIEC, você que é de fora, 3045, que é o nosso código diário, telefone, 35, 25, 26, 52, e você que está aqui ou virá para cá, apenas passe na recepção do CIEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para participar do primeiro colóquio que nós vamos ter consciencioterápico.
essa é uma nova, uma nova forma de debate que está se instalando na OIC, e ela vai passar a ser realizada todo primeiro domingo do mês. Então, começa amanhã, dia 4. Quem vai conduzir o colóquio vai ser o professor Nário Takimoto, e nós estamos tentando fazer a transmissão dessa primeiro colóquio que vai acontecer. O colóquio consciência terápico vai ser transmitido através do Skype. Quem puder anotar, é colóquio.consciencioterápico, e ele vai acontecer amanhã das 15 às 17. Todos que puderem comparecer, vai ser muito importante a presença. E deixando claro que é todo o primeiro domingo de cada mês. Obrigada. Boa tarde a todos. Convido os teletertulianos a realizarem o curso de projeciologia à distância. É o primeiro curso de ensino à distância do IPC, onde a obra de referência é o Tratado de Projeciologia do professor Valdo Vieira. Contamos com uma plataforma de ensino à distância, com material disponibilizado, quando impresso, dá 500 páginas, 10 aulas, com cada aula 30 minutos de aula gravada, e a cada 2 aulas temos um encontro online, ocorrido sempre terça-feira, das 19 às 21h30, com 2 professores especializados em projeciologia, onde tiramos dúvidas e respondemos questões das 2 aulas anteriores. Para maiores informações, favor acessar o site do IPC, www.ipc.org. Para amanhã, teremos o verbete Interação Acoplamentarium Epicentrismo Consciencial, especialidade Parapercepciologia, com a verbetógrafa Lilian Zolé. Obrigado e boa tarde a todos.